Oi, gente, eu sou Cami Bonzani. Eu queria falar sobre o Pajem de Ouros, o Cavaleiro de Ouros e o Rei de Ouros, né? E eu tô lendo um livro, né, que o livro chama A Única Coisa, né, e é de um empresário aqui. E aí eu vi uma parte aqui do livro que tem tudo a ver com o Pajem de Ouros, o Cavaleiro de Ouros e o Rei de Ouros, né? Que esse foram dois homens, né, que escreveram esse livro, né? Mas parece que um deles escreveu a maior parte, o outro acho que complementou aqui. E aí ele pegou e falou assim, né, um deles, né, que ele estava com muitos problemas na empresa e muitos problemas pessoais. E aí ele pegou e contratou um coach. E aí ele pegou e conversou com o coach, né, e eles levantaram lá, conversaram tudo, quais eram os problemas dele, todos os problemas que ele estava enfrentando na empresa, os problemas pessoais, e qual era o objetivo dele, o que ele precisava, o que ele estava querendo para a vida dele, qual eram as metas mais importantes dele e tudo mais, né. Aí ele pegou e falou que o coach pegou todas essas informações que ele passou e fez todo um estudo, né, e se dedicou, né, se propôs a fazer uma pesquisa extensa, assim, né, para entender o problema dele, para ver o que ele precisava fazer para resolver. E aí isso é o Pajem de Ouros, né? O Pajem de Ouros, ele é alguém aplicado num estudo e ele se dedica, vamos dizer assim, dessa forma, né, aplicada, enfim, intensa, para ele através desse estudo, dessa pesquisa, dessa investigação, ele ter certeza do que ele está falando. Ele conseguiu uma base firme, vamos dizer assim, né? Muito bem fundamentada sobre qual caminho seguir, sobre o que fazer. E foi o que o coach fez, né? Ele estudou muito bem o caso dele de forma aprofundada, né? Ele até usou essa expressão no livro, né? Ele falou, até a frase que ele escreveu foi assim: com todos os problemas em mãos, ele se pôs a procurar respostas, dedicado a uma pesquisa extensa. Isso é totalmente Pajem de Ouros, né? Ele foi lá e se dedicou, no caso o coach, para encontrar, né, para entender bem os problemas desse empresário e mostrar para ele, né, qual que era o caminho então para a solução. Aí ele chegou e falou para ele, o que você tem que fazer é isso, isso e isso. Aí ele, né, falou, você vai ter que fazer tal coisa na sua empresa, né? E ele pegou e entendeu que ele tinha que contratar 14 novas pessoas para 14 novos cargos. E aí ele explicou lá para ele, né, por que ele tinha que fazer tal a estratégia. Aí o que acontece? Quando ele foi colocar em prática aquilo que o coach falou, aí entrou o Pajem de Ouros. Ele começou no caminho da experiência com algo em mãos que ele pode confiar, porque aquilo é muito bem fundamentado. Então aquilo primeiro foi bem fundamentado, bem estudado pelo Pajem de Ouros. Aí o Cavaleiro de Ouros começou, vamos dizer assim, que a aplicar aquilo. Ele começou a efetivamente trabalhar naquilo, trabalhar com aquilo, né, praticar aquilo. E ele já começou então a praticar algo, né, que ele já tinha, vamos dizer assim, confiança, porque ele viu que aquilo foi muito bem estudado, aquilo foi muito bem fundamentado, aquilo fazia muito sentido, aquilo tinha evidências comprováveis, então ele começou a aplicar. E aí ele fez, né, ele conta no livro que o trabalho dele, o primeiro trabalho dele foi encontrar essas 14 novas pessoas, né, posicioná-las nos 14 novos cargos que ele criou. Aí ele falou que ele mesmo se demitiu do cargo que ele estava, né? E ele começou a delegar tarefas para essas 14 pessoas. E que isso foi de um tempo, né, de todo um tempo, ele foi observando, né, o crescimento da empresa, e aí ele falou assim que durante o trabalho com essas 14 pessoas, ele percebeu que ele delegava muita tarefa para elas e elas não conseguiam
fazer, né, não conseguia dar conta de tudo. Aí ele disse que diminuiu para 3 tarefas por pessoa, falou que elas também não conseguiam fazer, aí ele pegou e falou que diminuiu para uma só. E aí ele disse que quando ele diminuiu para uma, né, que até tem a ver com o nome do livro, que é A Única Coisa, aí que as pessoas começaram a ser muito mais produtivas e ele começou a ter resultados extraordinários na empresa. Mas isso levou um tempo, né, um tempo que de trabalho, né, ele conseguir encontrar essas pessoas, ele se dedicar, né, a trabalhar com essas 14 pessoas de modo a ajudar elas se desenvolverem também e a observar, né, na prática como que mudando o método e como que aplicando esse método, que resultados que ele foi conseguindo com a empresa e tal. Então tudo isso e que demandou, né, um tempo. Tudo isso foi o quê? O Cavaleiro de Ouros. Ele já iniciou num caminho em que ele falou, não, esse caminho é certo, ele é seguro. Mas por quê? Não por causa que ele já tinha vivido aquilo, por causa que ele é o cavaleiro, então ele está no caminho da experiência. Mas porque ele já começou com uma, vamos dizer assim, que um conhecimento sobre aquilo, com uma base de conhecimento, uma base de estudo, que tinha muito bem fundamentada, né? Como se fosse uma base de estudo muito bem fundamentada, muito bem estruturada, né? Em evidências, em cálculos, né? Então isso eu estou usando aqui o exemplo do livro para explicar, mas isso pode ser em qualquer situação, né? Em que o Cavaleiro de Ouros, ele persevera nesse caminho justamente porque ele sabe que o caminho está certo. Ele fala, não, isso aqui foi muito bem estudado, muito bem fundamentado, dá para ver que faz todo o sentido, porque tem evidências, porque tem comprovação. Então esse é o caminho certo e ele persevera nesse caminho, mas ele não é porque ele conhece, é aquela coisa, você vai conhecer o caminho passando por ele, né? Mas ele aplicou, por quê? Porque ele falou, isso aqui é confiável, então eu devo aplicar isso aqui na minha empresa, por exemplo, né? Que é o caso do livro. Só que aí depois que ele percorreu todo o caminho, que ele aplicou o método, que ele se dedicou, ele teve toda a experiência, ele viu na prática, né? Como que era aplicar aquilo, como que era fazer, né, quais as dificuldades que podiam surgir e também quais as facilidades, o que podia parecer difícil que na verdade era fácil, e ele foi vendo os resultados, né, como que era aplicar na prática e tudo mais. Aí depois que ele passou todo esse caminho, viu os resultados, viveu a experiência, aí ele chegou onde? No Rei de Ouros. Aqui, o Rei de Ouros, né, ele já passou pelo caminho da experiência e ele já viu tudo que envolve aquilo, tudo que envolve o caminho, ele já passou pelo caminho, ele conhece o caminho. Então é como se ele fosse falar para alguém assim, você vai entrar nesse caminho aí, ó, o que você vai encontrar vai ser isso, isso, isso. Se você entrar ali, por exemplo, ali tem um beco, né, ou tem ali uma passagem que dá para você cortar. Por quê? Porque ele conhece o caminho. Então, o que aconteceu, por exemplo, esse empresário desse livro, né? Ele se tornou o Rei de Ouros de modo que ele escreveu esse livro para ensinar as pessoas o que ele aprendeu depois da própria experiência dele, depois da jornada dele, ele mesmo tendo tido problemas, né, na vida pessoal e profissional, aí o que ele aplicou e o que ele viu que deu certo e que ele aprendeu e que ele viu assim depois de anos, né, estudando, observando os resultados e tudo mais, ele virou o quê? Um consultor empresarial. E escreveu, né, esse livro, não sei se ele tem mais livro, justamente ensinando as pessoas. Por quê? Porque ele já conhece o caminho. Então, esse é o Rei de Ouros. Então, por exemplo, se ele chegasse para um empresário que está passando pela mesma situação que ele passou, né? Que está passando pelo mesmo problema que ele passou. Ele poderia, como Rei de Ouros, ensinar a pessoa e falar assim, olha, você vai fazer assim, assim, assado, né? Que foi o que ele fez na empresa dele, falando para essa pessoa, eu te garanto que se você aplicar esse método aqui, que foi o que eu apliquei na minha empresa, você vai conseguir resolver esses problemas. Ele seria o Rei de Ouros ensinando a outra pessoa e falando para outra pessoa. Pode ter certeza que isso funciona. Por quê? Porque ele aplicou e ele viu e ele sabe. Ele já aplicou na vida dele e ele já sabe que aquilo funciona. Porém, a pessoa, né, vamos supor que o empresário que estaria com um problema consultando ele, né, que já passou pelo problema. Esse empresário que vai aplicar ainda o que ele
estiver ensinando, esse empresário vai ser o cavaleiro de ouros, que vai receber de novo, né? Então, aqui no caso, né? Então, primeiro esse que escreveu o livro, ele fez o caminho do pajem de ouros, ele virou rei de ouros. Aí ele chegou para um outro empresário que está com o mesmo problema que ele teve e ainda não viveu a experiência que ele viveu. Aí ele ensina esse outro empresário vai ser também um cavaleiro de ouros. Por quê? Porque ele ainda vai aplicar. E ele ainda vai ver pela prática como que funciona e ele vai chegar a ter a mesma certeza do rei de ouros. Por quê? Porque ele vai aplicar, né, e vai ver como que funciona. Porém, enquanto ele não souber pela experiência, ele vai ser um cavaleiro de ouros que está passando na experiência. Porém, o outro que está ensinando ele já é um rei, ou seja, o rei já tem certeza, ele já sabe que funciona porque ele fez e ele viu. Então, é como se ele falasse, ó, se você fizer tudo desse jeito, porque é esse jeito que eu tô te passando, que é o que eu comprovei na realidade, não tem como dar errado. Então, o rei de ouros dá a certeza. E o cavaleiro de ouros que pegou a informação, né, tanto do pajem de ouros, quando ele ia começar, ou depois do próprio rei de ouros, o cavaleiro de ouros, ele está confiando no caminho. Apesar de ele não conhecer, ele está confiando. Por quê? Porque ele recebeu, né, vamos dizer que as informações que ele recebeu para ele seguir esse caminho foram muito bem fundamentadas, de modo que ele fala, não, esse caminho está certo. Mas ele está confiando, por quê? Porque ele ainda não realizou. Agora, o rei de ouros tem certeza, porque ele já realizou, e ele já viu, né, pela própria prática, pela própria experiência, como que aplica aquilo, como que funciona, e que dá certo, e que daquele jeito você tem resultados. Ele viu isso na realidade. Então, assim, queria dar esse exemplo desse livro, né, que é um exemplo do pajem de ouros, que no caso foi o coach, né, o cavaleiro de ouros, que foi o próprio empresário aplicando o que o coach deu para ele, ele depois se tornando o rei de ouros, depois que ele, né, aplicou todo o método e teve os resultados, e ele, como rei de ouros, ensinando outros, né, que vão percorrer o mesmo caminho que ele, depois vão se tornar rei de ouros também, de modo a poder, né, ensinar também, porque já viveram a experiência, e dar certeza, né, de que aquilo funciona. Então, essa explicação, muito obrigada. Você gostou do vídeo? Então curta, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.